Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 215, da ação dos Espíritos sobre a matéria, capítulo 1, livro dos médiuns, né? Então, aqui, dando sequência, questão de número 54, Kardec continua dizendo dessa forma, olha só. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, por quê que Kardec disse numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos. Por que que ele disse mais tarde falaremos? Nós temos que raciocinar uma coisa. Porque aqui, Kardec, ele continua dessa forma, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma outra questão. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem três componentes, né? Há no homem três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, né? Que é considerado o princípio inteligente, donde, ou melhor, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral, né? Segundo, o corpo invólucro, grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais, né? Que é o corpo físico. Terceiro, o perispírito, envoltório, fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, olha só para você ver. O perispírito, envoltório, fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, nós temos falado aqui muito a respeito. Nós temos falado muito, não, mas nós temos comentado a respeito do modelador da forma, que é o perispírito, né? Então, se nós buscarmos aqui na questão dos sistemas, Allan Kardec, ele aborda, não vamos dizer essa questão, mas aquilo que reforça. Então, olha só para você ver. Dos sistemas, o perispírito pode variar e mudar ao infinito.
A alma é o pensamento. Não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Então, nós já explicamos a respeito dessa questão, né, que é uma mensagem de Lamennais. Nós já explicamos a respeito dessa questão tratado por Lamennais, né? Mas tem alguns pontos interessantes. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito, isto é, outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisas por ora inexplicáveis. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o Espiritismo, né? Aí vem um comentário de Allan Kardec que diz assim: espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? Portanto, perder tempo, querer perscrutar o princípio das coisas. Aí você pode me perguntar assim, mas o que tem a ver você está transmitindo algo a respeito da ação dos espíritos sobre a matéria? De repente você volta, busca alguns trechos no mesmo livro dos médiuns, que trata dos sistemas, é justamente para mostrar para as pessoas que muitas coisas ainda não é nos permitido. Ainda não é nos permitido perscrutar, né? Ainda não é permitido ser revelado. Por mais que, de acordo com os ensinamentos de Kardec aqui, muito mais esclarecido que aqui se encontra. Além disso, tanto nós quanto espíritos mais elevados, não podemos ir muito além. Por isso que Kardec aqui, ele diz assim, olha só para você ver. Quem se quiser, rodapé, nota de rodapé. Quem se quiser reportar a tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos, sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, na questão 400 a 418, conceberá que esses sonhos que quase toda gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço, e como que voando, são mera recordação do que o nosso espírito experimentou quando, durante o sono, deixará momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o corpo fluídico, o que ele conservará depois da morte. Esses sonhos, pois, nos podem dar uma ideia do estado do espírito quando se houver
desembaraçado dos entraves que o retém preso ao solo, né? A matéria física. Então, continuando, a morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro. Então, nós já tratamos a respeito dessa questão aqui nos vídeos anteriores. A morte física é a destruição desse envoltório, né? Desse corpo físico. Ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro. A desagregação. Não só a desagregação do perispírito, do espírito, como também ocorre a desagregação molecular nesse corpo físico, né? A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. Agora, o outro se desliga desde e acompanha a alma que, assim, fica sempre com um envoltório, né? Este último ainda que, só para voltar, fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, o perispírito. Embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Então, eu quis retornar àquele trechinho onde o próprio Allan Kardec trata dessa questão, que muitas coisas faz parte do segredo de Deus e que nem, vamos dizer assim, e que nem espíritos muito evoluídos não trataram desse assunto. Então, Kardec disse mais ou menos, muito menos nós não devemos ficar perdendo tempo, né? Com esse assunto, com essas coisas, né? Porque não adianta ficar perdendo tempo em algo. Não adianta ficar perdendo tempo em algo que nós já fomos orientados, de que não passa tudo aquilo de uma perda de tempo. Então não adianta nós ficarmos perdendo tempo com algumas questões onde isso não nos acrescentará melhora alguma. Nós não podemos ficar perdendo tempo. Tempo é precioso, né? Então, olha só para você ver. A morte física, né, é a destruição do corpo físico. Só que é um processo natural. Ah, mas você vai me dizer que morrer é natural. É natural. Faz parte da evolução, né? Desencarnar, reencarnar, isso tudo faz parte da evolução do nosso eu. No entanto, eu estou procurando aqui
é uma explicação aqui, não está aqui, mas não tem problema. Que Allan Kardec, ele faz um comentário, mas não está aqui. Então, esse processo é natural na vida do nosso eu, que encontra-se em processo, né, de evolução. Não encontrei aqui. Então, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, justamente porque lavagens cerebral foram realizadas no cérebro, na mente de muitas pessoas, é que muitas pessoas temem esse momento assim tão especial, tão maravilhoso. Agora, é óbvio que existe lá os seus percalços. A gente fala dessa forma uma vez que o indivíduo aqui no corpo físico, ele andou de acordo com os desígnios das leis do Criador. Aquele que andou fielmente de acordo com os mandamentos do Criador, amou, né? Amou seu próximo, amou a si mesmo. E também procurou se integrar no processo evolutivo através da resignação, da aceitação. Esse ser, quando ele deixa o corpo físico, é óbvio que, como já dissemos em outros vídeos, ele semelhante atrai semelhante, tal vida, tal morte. Então, ele encontra no plano espiritual tanto os benfeitores espirituais, as colônias espirituais, como também as regiões denominadas umbral, que para mim, umbral é nada mais, nada menos que regiões hospitalares, são bênçãos de Deus a todos aqueles seres transgressores de sua lei. Por que o umbral é uma bênção de Deus aos transgressores, aqueles que desviaram dos desígnios do Criador? É uma bênção pelo fato de que, se nós pararmos para analisar, muitas religiões pregam o inferno do fogo eterno, onde uma vez lá dentro a pessoa não sai nem para se redimir. O espírito, a alma, não importa. Ele não sai de lá para se redimir por toda a eternidade queimando o fogo do inferno. Deus que me livre. Agora, o umbral não, o umbral é uma bênção. Você sabe por quê? Porque a pessoa, o espírito aqui na Terra, ele transgride as leis do Criador e vai parar, né, nas regiões umbralinas, que para mim é considerado assim, hospital, que recebe os transgressores, e ele sofre lá, né, as consequências do ato cometido aqui durante 10, 15, 20 anos, e depois ele é retirado de lá, tratado, e eles reencarnam aquele indivíduo novamente para ele se redimir. Então, existe a remissão.
vamos usar esse termo assim, de acordo com os desígnios das leis de Deus, né? Que na doutrina dos espíritos tudo é fato, entendeu? Existe a remissão dos defeitos, enquanto em muitas outras religiões isso não é possível, essa remissão ela não é possível. Caiu lá no inferno, meu amigo, minha amiga, é 24 horas queimando lá, a pessoa fica igualzinho um churrasquinho, né? Então a morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro do corpo físico, né? O corpo físico, do invólucro que a alma abandona. Agora, que a alma abandona, né? Agora nós sabemos que a alma ela abandona esse invólucro grosseiro, né? Por vários motivos, que é muito relativo e é muito complexo. Então, tratar de todo o processo pelo qual, porque a alma abandona esse corpo físico, é impossível. Porque muitos processos de desagregação está relacionado à programação reencarnatória, porque o indivíduo conseguiu superar. Muitos emanciparam o retorno ao plano espiritual através de suicídio lícito e suicídio ilícito, né? Como nós já tratamos em outros vídeos a respeito de suicídio lícito e suicídio ilícito. Olha só para ver como são as coisas. Então, é impossível firmar por que a alma, né, ela abandona esse invólucro grosseiro. Mas é o processo natural da evolução. Então, a alma, ela abandona o invólucro, que é o corpo físico. Mas tem um outro que ela não abandona. No momento da desagregação, ela não abandona. O outro se desliga deste. Então, o outro se desliga deste, quer dizer, se desliga, o perispírito se desliga do corpo físico, que é esse invólucro grosseiro, e acompanha a alma, que assim foi, entendeu? Formiguinha querendo que eu ajude ela a evoluir. Não vou matar ela não, tadinho. Então, o perispírito, quando o ser desencarna, o perispírito acompanha a alma. É lógico que a alma, enquanto o indivíduo ainda não deixou o corpo físico. Mas uma vez que ele deixa o corpo físico, ele assume o termo de espírito. Então, o que acontece? O perispírito, ele acompanha o espírito. Aqui, e acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório, né? Este último, né? Ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria. Embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise, né?
Então aqui está falando tanto se da alma, do espírito, quanto do perispírito. Porque tanto um quanto o outro é matéria, né? É fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, para nós em seu estado normal. Não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Aí aqui tem a sequência, mas nós vamos para o próximo vídeo.